Não, sem a Eucaristia não há família, sem a Eucaristia não há fraternidade. Mas se Jesus reaparece, ela renasce. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Nós aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então eu peço aí no início do nosso vídeo, da nossa meditação, o seu joinha, o seu like, que isso nos ajuda muito aqui no canal, faz com que mais pessoas sejam alcançadas com as nossas reflexões. Peço também que, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver oração ou reflexão, meditação nova aqui no canal. Tem pedido de oração, tem alguma intenção? Deixe aí nos comentários para que nós rezemos por você. Estamos na série do Flores da Eucaristia. Aqui é São Pedro Julião Eimar, aquele que nos direciona. Ele é o nosso diretor espiritual, através dos escritos que ele nos deixou, sobretudo os escritos eucarísticos, e como viver uma vida santa, uma vida católica, uma vida rumo ao céu, através da graça, do dom da Eucaristia, da presença de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Estamos terminando o mês de novembro, ficamos alguns dias sem vídeos aqui do Flores da Eucaristia, mas já hoje nos preparamos para o dezembro, para aquilo que São Pedro Julião tem a nos dizer no mês de dezembro. E aí, pensando, é claro, no Natal de Nosso Senhor, pensando na família de Nazaré, São Pedro Julião vem nos falar da influência do Santíssimo Sacramento na vida pessoal, na vida individual, mas também na vida familiar e na vida social. É isso que o nosso mês de dezembro irá nos trazer, é isso que São Pedro Julião vem nos falar. E aí São Pedro Julião inicia dizendo o seguinte, irmãos: Jesus veio a este mundo constituir uma família, cujos filhos, no dizer do profeta, se reuniram felizes em redor de sua mesa, quais tenros rebentos de oliveira. Isso está lá no Salmo 127, no versículo 3. Irmãos, nós meditamos até, inclusive, lá na oração da manhã, antes de ontem, se não me engano, sobre isso, e outras vezes aqui no canal. Nós sabemos que os filhos de Deus, os seres humanos, o homem, ele perdeu a sua amizade com Deus por conta do pecado original. Quando nosso Senhor veio, quando nosso Senhor se encarnou no seio da Virgem Maria, quando ele veio inclusive em uma família humana, tendo por mãe Nossa Senhora e por pai putativo, por pai adotivo São José, ele veio formar uma família, mas não só essa família, a família de Nazaré. Claro, a Sagrada Família é o nosso exemplo, é o nosso modelo, mas nosso Senhor Jesus Cristo veio reconciliar toda a família do gênero humano, ou seja, toda a família dos filhos de Deus com o Pai. Nós estávamos como que inimigos. O Catecismo da Igreja Católica, em algum lugar, diz até o seguinte, que nós, por conta do pecado original, por conta do estado do pecado, vivíamos como escravos do demônio. Então nós não estávamos em comunhão perfeita com Deus. E aí nosso Senhor Jesus Cristo veio restaurar essa amizade. Se Adão e Eva, se eles perderam a amizade com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo veio restabelecer, restaurar essa nossa amizade, a amizade do gênero humano, a amizade do homem, dos filhos de Deus, com o próprio Deus, com o Pai. E assim fazer de novo de cada um de nós a sua família, para que nós possamos novamente nos assentar a uma só mesa, na mesa do Senhor. É por isso que nós temos a imagem do céu como aquele grande banquete, como a festa das núpcias, como aquele lugar em que nós iremos nos banquetear com o nosso Senhor, nos banquetear com Deus, com os céus, lá nos céus. É o grande banquete, porque nós poderemos, se Deus quiser, e só podemos fazer isso pela graça que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu no alto da cruz, nós poderemos fazer isso lá no céu.
sentar à mesma mesa do Senhor. E vejam, irmãos, essa mesma mesa, ela já é partilhada hoje conosco. Quando? Quando nós celebramos a Santa Missa. Quando nós estamos reunidos em torno do altar, em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, comendo do mesmo pão que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, além de nos dar, como se diz, como nós podemos aqui fazer uma analogia, Jesus Cristo, além de nos dar o ingresso, nos dar a inscrição para podermos sentar na mesma mesa, Ele se fez um alimento comum a todos nós, a fim de que nós, comendo do mesmo pão, a fim de que nós, comungando o mesmo Deus, o mesmo Senhor, possamos nos reunir como uma família cristã, como uma família, a família dos filhos de Deus. Se o chefe chegasse a desaparecer, continua São Pedro Julião, estaria dissolvida a família. Sem nosso Senhor, ficaríamos como os apóstolos durante a sua paixão, errantes e sem saber o que fazer. A Eucaristia é, portanto, o traço de união da família cristã. Sem ela não existe fraternidade. Olha só, irmãos. Veja, se é Jesus Cristo quem reuniu de novo a família dos filhos de Deus, Ele é o chefe da nossa família. Se nós perdermos o chefe da nossa família, nós perderemos a nossa união. Se nós estamos unidos no corpo de Cristo, se nós como igreja somos membros de um só corpo, cuja cabeça é Cristo, e aí aquilo que nos liga, aquilo que nos une, sai de nós, nós perdemos a união. Pense aí lá na videira, por exemplo, Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos. Se aquele cerne da videira, se aquele galho principal, se o tronco principal se perder, se ele sumir, se ele for arrancado, os ramos caem. Os ramos não têm aonde se ligar. Os ramos não têm aonde se unir. E aí os ramos não conseguem nem mesmo ficar vivos. Porque de onde virá o alimento, de onde virá a vida, a água, os nutrientes? Então, a união da família cristã se dá em Jesus Cristo. E, sobretudo, em Jesus Eucarístico. Por isso que sem a Eucaristia, irmãos, é impossível a comunhão. Sem a Eucaristia é impossível os cristãos estarem completamente unidos. Tanto que na divisão protestante, a Eucaristia não está lá. E claro que não está, porque ela necessita do sacerdote. A Eucaristia foi dada a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os seus filhos, mas na sua igreja. Inclusive, Lutero, em um dos seus escritos sobre a Eucaristia, já tendo feito a reforma, ele diz, porque os protestantes, os luteranos, eles queriam trazer a Eucaristia. Eles questionavam Lutero, por que nós não temos a Eucaristia? Se nós estamos aqui achando que somos os certos, se nós achamos que ali os católicos é que se desviaram do caminho, por que a Eucaristia não pode estar aqui? E aí Lutero disse o seguinte, a Eucaristia, claro que eu não vou me lembrar na íntegra, mas ele diz algo no sentido de que a Eucaristia se dá pelas palavras de Jesus Cristo. Foi Jesus que instituiu a Eucaristia. E quem age na pessoa de Jesus Cristo é o Padre. Nós aqui não temos Padre. O Padre é ordenado lá na Igreja Católica. E, portanto, só eles podem ter a Eucaristia. Percebem, irmãos? Já no cerne da divisão dos cristãos, a Eucaristia já não estava lá. Claro, graças a Deus, nós somos católicos, nós somos a Igreja Universal. E nós sempre rezamos pela nossa conversão e pela conversão do mundo inteiro, para que nós sejamos de fato reunidos lá no céu, junto a nosso Senhor, na mesma mesa, em torno de nosso Senhor, em torno de Deus. Mas vocês conseguem entender? Sem a Eucaristia não há comunhão. A Eucaristia é, portanto, o traço de união da família cristã. Sem ela não existe fraternidade. Sem a Eucaristia é muito complicado, irmãos, nós nos chamarmos assim, como irmãos. E não só nos chamarmos, é muito complicado nós nos vermos como irmãos. Inclusive, São Pedro Julião diz aqui o seguinte, olha só. São por acaso, irmãos, os católicos que não frequentam a Santa Comunhão? Olha que forte isso. Nós somos irmãos se nós não frequentamos a Santa Comunhão, se nós não frequentamos a Eucaristia. Porque se não temos Jesus Eucarístico, como que nós podemos nos unir em uma família? Se nós estamos excomungados, ou seja, se nós estamos fora da comunhão, como que nós iremos nos chamar irmãos? Porque se não estamos em comunhão com o Senhor, obviamente nós não estamos ligados a nosso Senhor. Estamos separados pelo abismo do pecado, pelo abismo da miséria, entregues no mundo, entregues até mesmo ao inimigo. Como que nós podemos estar
unidos a Jesus Cristo? E se não estamos unidos a Jesus Cristo, como que nós podemos ser irmãos? É impossível dizer que sim, responde São Pedro Julião. É impossível dizer que sim. E nas famílias em que o pai e os irmãos não comungam, olha só que forte, na família em que o pai e os irmãos não comungam, dissipa-se o espírito de união, ou seja, não tem união. A mãe se torna mártir e as irmãs sofredoras. Não, sem a Eucaristia não há família. Mas se Jesus reaparece, ela renasce. Então veja, irmãos, sem a Eucaristia não há união. Sem a comunhão, obviamente, pelo sentido da palavra, pelo sentido literal da palavra, não há união. E não tendo união, como que nós podemos nos chamar família? A família em que não há Eucaristia, a família em que não há a comunhão eucarística, desculpa, aqui nas palavras de São Pedro Julião Eymar, o espírito de união vai embora. O espírito de união vai embora. E é muito mais forte o que São Pedro Julião diz: sem a Eucaristia não há família. Contudo, há uma esperança. Se Jesus reaparece, ela renasce. Então vejam, irmãos, é por isso que nós temos que rezar pela nossa conversão e pela conversão de todos os nossos. Para que nas nossas famílias não haja mais divisão. Para que no nosso convívio social não haja mais divisão. Para que dentro de nós não haja mais divisão, porque nós sabemos que existem rebeliões internas, nós sabemos que ora nós queremos uma coisa, ora nós queremos outra, e geralmente são coisas que não são do Espírito, são coisas que não agradam a Deus. Agora, o que pode fazer com que a união aconteça em nós, no nosso interior, nas nossas casas, no nosso convívio, na nossa sociedade? A comunhão eucarística. A comunhão eucarística. Então, se nós não temos Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, façamos o possível para voltarmos a ter. Se é falta de confissão, nos confessemos. Se é falta de nos endireitarmos a vida, corramos atrás, procuremos ajuda de um padre, ajuda de um diretor espiritual, ajuda dos grupos de oração, dos movimentos da igreja. Procuremos ajuda para que possamos voltar à comunhão com Cristo. Se nós caímos no pecado, corramos, irmãos, para a confissão, para que a revolta, para que a divisão não caia em nossos corações e mais, para que nós não sejamos motivo de divisão nas nossas casas. Sem a Eucaristia não há família, mas se Jesus reaparece, a família renasce. E aí nós encerramos essa última meditação do mês de novembro, mas já iniciando no tema de dezembro, São Pedro Julião diz o seguinte: Jesus sabia muito bem que enquanto houvesse família cristã, era necessário que ele fosse o seu pai, o seu centro, o seu prazer, a sua alegria e a sua felicidade. Jesus Cristo sabia disso, por isso ele veio de forma tão poderosa. Claro, ele é Deus. E ele sabia que nós não conseguiríamos fazer coisa alguma com as nossas forças. Ele sabia que nós, por nossa fragilidade, por nossa realidade decaída, não conseguiríamos nem mesmo amar o nosso irmão, amar aquele que é o nosso mais próximo. Por isso, para que nós pudéssemos ser de fato restaurados como família de Deus, como irmãos em Cristo Jesus, ele decidiu ser o pai da família, ser o centro, ser o prazer, ser a alegria, a felicidade da família cristã. Assim, quando nos encontramos, podemos saudar-nos fraternalmente, porque nos levantamos de uma mesa comum, do mesmo modo como os apóstolos chamavam instintivamente irmãos aos fiéis dos primeiros tempos. Conforme lá o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, também no capítulo 4. Vejam só, a graça de Deus é tão grande que os apóstolos, ali, a primeira geração dos cristãos ali, eles se saudavam com esse nome, como irmãos, porque é aquilo que nós rezamos na Santa Missa. O amor de Cristo nos uniu. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo nos reuniu. Nós fazemos parte de uma mesma mesa, de uma mesa cristã, do altar de nosso Senhor Jesus Cristo, do altar eucarístico. Nós comemos o mesmo pão, a mesma comida, nós nos alimentamos do mesmo Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e poderosíssimo Deus. Ele é tão bom conosco, que Ele, sendo todo-poderoso para nos reunir, para fazer de nós santos, Ele se fez alimento. No alimento mais comum, no alimento mais simples, que é o pão, que é o vinho.
Eis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, que quer nos ver unidos, pacificados, que quer ver cada um de nós santos. Santos, eu repito, é o que nós temos meditado muito na oração da manhã. O Senhor nos quer santos e Ele quer santos a cada um de nós, a todos nós. Não é só um grupo de pessoas, não é só esse ou aquele, somos todos nós. É você, sou eu. E por isso Ele está no meio de nós, Ele permanece conosco. Agora, nós precisamos aderir à sua presença, nós precisamos nos abrir à sua presença, nós precisamos ser de Jesus Cristo, nós precisamos viver da Eucaristia. Isso, como diz o Padre Pepe, lá da Comunidade Magnífica, isto é ser eucaristizado. Nós precisamos ser eucaristizados e não há momento melhor para que essa reflexão seja muito fecunda em nós do que o tempo do Advento, porque a Virgem Maria, tendo Jesus no seu interior, vivendo com Jesus dentro de si, à espera do nascimento, ela viveu dessa forma. E nós, olhando para a Virgem Maria, olhando para o mistério da encarnação, podemos desejar: eu também quero ter Jesus em mim. Eu também quero ser o sacrário de Jesus, o santuário de Jesus. E desculpe falar dessa forma, eu também quero estar grávido de Jesus. Porque isso é ser eucaristizado. Isso é ser deificado. Isso é ter Jesus dentro de si. Isso é ser um com Ele. Isso é ser um com o nosso Senhor. Isto é a comunhão. E a comunhão é a santidade. A comunhão é a santificação. Que seja assim conosco. Busquemos a comunhão, busquemos Jesus Eucarístico. E assim nós viveremos como família cristã. E mais do que isso, as nossas famílias pessoais serão melhor organizadas, serão mais harmoniosas. Nós viveremos como irmãos e o amor se acenderá em nosso meio. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero por você nas nossas outras reflexões durante o dia, tá certo? Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu joinha, de também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, compartilhar os nossos vídeos, enfim, nos ajudar aqui no nosso apostolado, tá certo? Fiquem com Deus.